Olá, professor e professora que está participando conosco deste curso de formação para o processo seletivo SME-SEDUC. É um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês. Como eu lhes havia prometido, hoje vamos falar aí sobre um assunto de suma importância para este concurso. Antes, porém, quero agradecer a todos aí por solidarizarem e por compreenderem a minha situação de saúde. Eu não estava bem e vocês foram bastante sensíveis ao ponto de compreender que eu não estava bem para dar aula. Então, muito obrigado aí pelo carinho, pelas palavras lá. E hoje vamos estar falando aí sobre implicação lógica. Eu já havia iniciado com a turma do presencial no dia 2 que nós fizemos o simulado. Eu já havia iniciado esse assunto, mas nós não concluímos. Então hoje eu vou retomar novamente alguns pontos, vamos concluir esse assunto e na sequência eu vou deixar umas atividades para vocês fazerem. Então muita atenção, essa aula é de suma importância, gente. Você precisa entender bem esse contexto da argumentação lógica, né? Porque esse assunto que nós chamamos de implicação lógica ou argumentação lógica, ele é, na verdade, a lógica de argumentação. É assim que é a terminologia técnica. Lá no edital aparece implicação lógica, beleza? Então, o que é a implicação lógica? A implicação lógica ou argumentação é um conjunto de proposições, tá? Então eu não posso encarar como argumento algo único. Ele é um conjunto de afirmativas que são chamadas de premissas e com base nessas premissas nós tiramos uma conclusão. E a esse conjunto de premissas e conclusão que nós temos o que chamamos de argumento, tá? Então a argumentação ou argumento lógico, ele é o resultado da relação entre afirmações afirmativas, que são as proposições, e a conclusão. Dependendo da relação que existir entre as premissas e a conclusão, nós temos o argumento, que pode ser válido ou inválido, a depender desta relação, ok? Então, o argumento, ele é uma sequência de proposições, que são chamadas de premissas, tá? E uma conclusão, que é baseada nessas premissas, beleza? Por isso, de antemão, eu já quero adiantar. Quando nós fazemos o julgamento de um argumento, nós não referimos a ele como sendo verdadeiro ou falso. A terminologia verdadeiro ou falso, ela é dada às proposições ou à conclusão, que são afirmativas. Aí eu posso dizer, isso é verdadeiro, isso é falso. Mas o argumento, que é o global, que envolve todas elas, nós só podemos fazer duas afirmativas. Ou dizer que ele é válido, ou dizer que ele é inválido. E é isso que nós vamos aprender nessa aula. Em que situação, como analisar esta relação entre premissa e conclusão e dizer se é válido ou não esta relação. Beleza? Então tá. Argumento, né, galera? O argumento é composto por premissas e conclusão, como eu já citei. Vou dar um exemplo aqui, ó. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é uma premissa, tá? Todo concurseiro precisa estudar lógica. José é concurseiro. É outra premissa, é outra afirmativa. Está dizendo que José é concurseiro. Beleza. Agora, associado a essas duas, eu tenho uma terceira, que é chamado de conclusão. Ó, logo, conclusão. Né? Então, logo, concluindo que, posso afirmar que, é verdade que. Então, é uma relação entre elas que José precisa estudar lógica. Veja bem, na primeira premissa diz que todo concurseiro precisa estudar lógica. Na segunda diz que José é concurseiro. Se todo concurseiro tem que estudar e José é concurseiro, qual a conclusão que eu tiro? Que José tem que estudar lógica.
Portanto, isso aqui é uma conclusão. E esse argumento, ele é um argumento válido. Por quê? Porque a conclusão encontra sustentação nas premissas. Observe que aquilo que está sendo concluído tem que ter embasamento nas premissas. Se não tiver embasamento, se não fizer sentido nas afirmativas que aparecem, que antecedem a conclusão, eu não posso dizer que o argumento é válido. Mesmo que aquilo ali seja verdadeiro. Porém, se não encontrar sustentação, eu não posso dizer que o argumento é válido. Então não confunda premissa ou proposição verdadeira ou falsa com argumento válido ou inválido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Um grande erro do concurseiro é associar o verdadeiro ou falso ao válido e inválido, ok? Verdadeiro, falso, depende do conhecimento nosso dos fatos, que é o senso comum, tá? O argumento válido depende das afirmativas encontrarem sustentação uma na outra, ok? Nós vamos ver exemplos para ficar mais claro isso. Beleza, olha só. O objetivo do argumento, gente, é sempre justificar a afirmativa. Se eu tenho as afirmativas, repito, independente delas serem verdadeiras ou falsas, mas eu tenho as afirmativas e a conclusão, ela encontra sustentação naquela afirmativa, é aí que está o argumento. O argumento válido está em a conclusão encontrar sustentação nas premissas. Olha só uma situação aqui. Você me traiu, pois disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate. Então, observe, por que ela chegou à conclusão que foi traída? Porque ela tem aí umas premissas. Quais são as premissas? Ele falou que ia estudar e, na verdade, ele foi para boate. Tá? Então, é isso que o argumento procura demonstrar. Então, o argumento demonstra prova a partir de dados de um problema que se chegou a uma conclusão. Professor, mas as afirmativas elas são falsas. Repito, não é a falsidade ou a veracidade das premissas que vai garantir a validade ou invalidade do argumento. Eu posso ter premissa falsa e argumento válido, assim como eu posso ter premissa verdadeira e argumento inválido. Entendam que dizer que um argumento é válido ou inválido depende da conclusão encontrar sustentação na premissa, independente delas serem verdadeiras ou falsas, ok? Tá começando a clarear? O professor deu uma caída no caminhão. Fica tranquilo, nós vamos ver exemplos. Você vai entender melhor isso, tá? Bom, os argumentos que seguem são válidos ou inválidos? Vamos lá, eu vou dar agora uma série de exemplos e nós vamos julgá-los, tá? Primeiro, dica fiel para memorizar, tá? É aquilo que eu acabei de falar. Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Ou seja, eu tenho a premissa 1, verdadeira. Premissa 2, verdadeira. Se o argumento for válido, a conclusão também será verdadeira. É isso que está dizendo aqui. Não esqueçam, tá? Primeiro exemplo, olha só. Toda mulher possui cabelos longos. Maria é mulher. Conclusão, Maria possui cabelos longos. Isso aqui é um argumento válido ou inválido? Vamos lá. Toda mulher possui cabelos longos. Maria é mulher. Conclusão, Maria possui cabelos longos. A conclusão tem sustentação nas premissas? Toda mulher possui cabelos longos. Maria é mulher. Então, se Maria é mulher e toda mulher tem cabelos longos, logo Maria tem cabelos longos. Isso é um argumento válido. Beleza? Argumento válido. Vamos lá, um outro exemplo. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, logo sou rico. Veja bem, qual é a condição imposta nas premissas?
que ganhar na loteria me dá uma condição de ser rico. E aí ele diz, ganhei na loteria. Conclusão, sou rico. Argumento válido? Argumento válido. Ok? Beleza. Vamos lá, outro aqui, ó. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal? Se Sócrates é homem e todo homem é mortal, portanto, Sócrates é mortal, sim, a conclusão encontrou sustentação nas premissas? Encontrou. Então, argumento válido. Entenderam aí, gente, que eu em nenhum momento digo se o argumento é falso ou verdadeiro. Não importa. O que importa é se ele é válido ou inválido. Agora, as premissas podem ser ou não, ok? Olha só, em alguns casos, as premissas e a própria conclusão podem ser proposições visivelmente falsas. Ou seja, eu posso ter premissa falsa, conclusão falsa, mas mesmo assim o argumento continua sendo válido. Mais uma vez, vindo reforçar, não é a falsidade ou validade das premissas que garante a validade ou invalidade do argumento, ok? Tá? Isso ocorre porque na lógica matemática não se leva em conta a verdade ou a falsidade das premissas, e sim a validade ou não do argumento. Ok? Então vamos lá. Exemplo, todos os roedores têm asas. Tá? Todos os pássaros são roedores. Conclusão, todos os pássaros têm asas. Observem que muitas vezes o concurseiro vai dizer que esse argumento é válido. Por quê? Porque pássaro tem asa. Perfeito. Então, ele parte do princípio da verdade da premissa para concluir a validade do argumento, o que não é correto. Porém, nesse caso, está certo, o argumento é válido, mas ele é válido não porque a conclusão é uma proposição verdadeira, mas porque ela encontra sustentação nas premissas. Observem aqui a premissa. Todos os roedores têm asas. Isso é uma premissa falsa. Todos os pássaros são roedores. Premissa falsa. Porém, a conclusão ela é uma premissa verdadeira. Todos os pássaros têm asas, tá? Mas o que faz esse argumento ser verdadeiro é que as premissas, se roedor tem asa e pássaro é roedor, então pássaro tem asa, ok? Beleza. Vamos ver um outro aqui. Todos os homens são peixes. Homem é peixe? Não. Então é falso, certo? Nenhum peixe é animal. Nenhum peixe é animal? Falso também. Logo, nenhum homem é animal. Opa, isso aqui também é conteúdo verdadeiro. Não, nós estamos falando não o fato de ser um animal racional. Nós estamos falando aqui no sentido de comparação do homem com os bichos, né? Então, considerando isso, esse argumento será verdadeiro ou melhor, válido ou inválido? Gente, é um argumento válido. Por quê? Porque ele fala que o homem é peixe e que nenhum peixe é animal se todos os homens são peixes. E nenhum peixe é animal, então logo nenhum homem será animal. Mais uma vez, a conclusão encontra sustentação nas premissas. Todos os gatos são animais. Todos os cachorros são gatos. Professor, está errado isso. Calma. O objetivo não é julgar se a premissa é verdadeira ou falsa. Eu insisto isso com vocês, tá? A premissa pode ser falsa, ela pode ser verdadeira, não importa. O que importa é essa inferência, que é a relação da premissa com a conclusão. Conclusão, todos os cachorros são animais? Vamos lá. Se todo gato é animal e todo cachorro é gato, conclusão, todos os cachorros são animais, também vai ser um argumento válido, porque a conclusão encontra sustentação nas premissas. Beleza? Então, dica fiel para memorizar. Repetindo, a validade ou não de um argumento depende apenas de sua forma e não da verdade ou falsidade das proposições que compõem o seu conteúdo. Resumindo,
independente da premissa ser verdadeira ou falsa, não é isso que caracterizará a validade ou invalidade do argumento, mas sim a relação entre elas. Beleza? Ah, professor, ele está mais ou menos claro. Agora eu vou mostrar argumentos inválidos e vai clarear mais a sua compreensão. Quando que o argumento será inválido, né? Então ele é chamado de inválido, também chamado de falácia ou de sofisma, tá? Preste atenção porque a banca, ela pode, ao invés de aparecer a palavra argumento inválido, ela pode aparecer como uma falácia ou sofisma. Ambos, falácia, sofisma, querem dizer argumento inválido, ok? Quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Ou seja, se aquilo que as premissas trazem não é suficiente para garantir a conclusão que foi tomada, precisaria de mais informações, então o argumento não pode ser válido, ok? Vamos lá. Eu costumo dizer, galera, que toda vez que restar dúvida da conclusão em relação às premissas, aquilo que foi apresentado como afirmativa, se restar dúvida, então o argumento é inválido. Ah, mas pode ser sim, mas pode ser não. Então está inválido o argumento, ok? Vamos lá. Todos os cachorros são animais. Isso aqui é uma premissa de conteúdo verdadeiro, tá? Todos os gatos são animais. Premissa de conteúdo verdadeiro. Logo, todos os cachorros são gatos? Professor, cachorro não é gato, isso é falso. Galera, não analisem a falsidade ou a veracidade da afirmativa. Verifique se ela encontra sustentação nas premissas. Ele falou que todo cachorro é animal, que todo gato é animal. Só que isso não é suficiente para dizer que cachorro é gato. Então, essa afirmativa é uma conclusão de conteúdo falso e o argumento vai ser inválido, ok? Mas é inválido, repito, não porque a conclusão é falsa, mas sim porque ela não encontra sustentação nas premissas. Maravilha. Vamos lá, outro exemplo. Todos os alemães são europeus. Premissa de conteúdo verdadeiro. Quem nasce na Alemanha é europeu. Ok. Alguns alemães são louros. Beleza. Premissa de conteúdo verdadeiro. A gente sabe que na Alemanha tem uma boa quantidade de louros lá. Agora, conclusão. Nenhum europeu é louro? Isso daqui encontra sustentação no que foi citado? Ele falou que alemães são europeus. E que existem alemães que são louros. Quando eu digo alguns alemães são louros, é porque pelo menos um vai ser, ok? Bom, se pelo menos um é louro e todo alemão é europeu, dizer que nenhum europeu é louro, isso daqui é uma premissa de conteúdo falso e o argumento ele vai ser inválido, ok? Bom, vamos agora para os exercícios, tá? Primeiro exercício aqui. Considere que as 3 sentenças a seguir sejam verdadeiras. Nenhum médico é mentiroso. Primeira. Meu tio é pescador. Todos os pescadores são mentirosos, tá? Então eu tenho premissa 1. Nenhum médico é mentiroso. Premissa 2. Meu tio é pescador. Premissa 3. Todos os pescadores são mentirosos. Então eu tenho 3 premissas aqui. A partir dessas informações, a sentença que será necessariamente verdadeira é, aí eu tenho aqui 4 alternativas. Agora eu peço para vocês, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois você acompanha a resolução que eu vou dar. Pause aí, galera. Enquanto isso eu bebo uma água aqui. Ok? Belezinha? A, B, C ou D? Qual foi a sua resposta? Vamos lá, gente. O objetivo ali é que a gente encontre uma conclusão que torne esse argumento válido. Porque ele fala, a partir dessas informações, a sentença que será necessariamente verdadeira é, portanto, a conclusão
que vai encontrar sustentação nas premissas informadas. Como que eu resolvo isso? Eu vou ler alternativa por alternativa e ver se encontra alguma sustentação nas premissas, ou se há alguma contradição. Se houver uma contradição, ela não vai servir. Se não houver contradição, ela é algo que faz sentido a conclusão dessas afirmações. Primeiro, meu tio não é médico? Eu posso dizer que meu tio não é médico? Bom, gente, essa é a resposta correta, ok? Eu vou até pular, depois a gente comenta ela, beleza? A resposta correta é a letra A. Vou começar da letra B. Meu tio não é mentiroso. Isso faz sentido? Não. Por que não faz sentido? Porque meu tio é pescador. E todos os pescadores são mentirosos. Conclusão, meu tio é mentiroso. Então dizer que ele não é mentiroso está errado. Por isso não é a B. Por que não é a C? Algum médico é pescador. Vamos lá. Nenhum médico é mentiroso, ou seja, se é médico não mente. Mas o médico vai poder ser pescador? Não. Por que ele não pode ser pescador? Porque se ele for pescador, ele vai ser mentiroso. Todos os médicos são mentirosos. Então dizer que algum médico é pescador é falso isso. Não pode. O médico não pode ser pescador. Nenhum médico é pescador. Porque médico não mente e pescador mente. Então ele não pode ser pescador. Alguns pescadores são médicos. Aqui só inverteu a ordem. Pescador também não pode ser médico, porque o pescador mente e o médico não mente. Então pescador não pode ser médico e médico não pode ser pescador. Por isso que a única que encontra sustentação é a letra A. Meu tio não é médico. Eu não sei o que meu tio é, mas ele sendo pescador, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, ele não pode ser médico. Conclusão, meu tio não é médico. Resposta correta, letra A. Belezinha? Parabéns para quem acertou aí. Um outro exemplo. Nenhum brasileiro é fijiano. É uma terminologia meio esquisita, né? O que é fijiano? Quem nasce nas ilhas Fiji. Todos os fijianos nasceram em uma ilha. Do ponto de vista da lógica, decorre apenas dessas afirmações que, aí eu tenho as alternativas, vamos fazer o mesmo procedimento, dá uma pausa no vídeo, depois verifica a resposta correta aí, a correção. Belezinha? Conseguiram aí? Então vamos lá. Vamos partir do mesmo princípio. Eu tenho que encontrar uma conclusão que encontra sustentação na premissa. Eu tenho duas premissas aqui. Nenhum brasileiro é fijiano, ou seja, nenhum brasileiro nasceu nas ilhas Fiji. Está dizendo que nenhum brasileiro nasceu em ilha? Não é isso que falou. Pode ter brasileiro que nasceu em alguma ilha? Sim. Só não tem brasileiro que nasceu nas ilhas Fiji. Beleza? É isso que está dizendo. Nenhum brasileiro nasceu na ilha Fiji. Tá? Todos os fijianos nasceram em uma ilha. Então, se você é fijiano, é porque você nasceu na ilha, ok? Nasceram em uma ilha. Todos os fijianos nasceram em uma ilha, tá? Beleza. Do ponto de vista, agora vamos fazer a mesma situação que nós fizemos no anterior. Analisar alternativa por alternativa e ver qual é a correta. A alternativa correta vai ser a última aqui, tá? Então a resposta correta, letra E, galera, letra E. Então é a última, vamos ver por que não é a A. Alguém nascido em uma ilha não é fijiano? Gente, a conclusão, para que ela faça com que o argumento seja válido, ela tem que encontrar sustentação. Então as premissas têm que dar sustentação para isso. Em algum momento fez alguma referência sobre isso, que alguém nascido em uma ilha não é fijiano. O que precisa para ser fijiano? Que tenha nascido em uma ilha. Todos os fijianos nasceram em uma ilha. Então, alguém nascido em uma ilha não é fijiano? Pode ser verdadeiro? Pode. Mas tem alguma sustentação lá? Não, não tem.
Não tem em nenhum momento alguma premissa que diz isso. Por isso, muito embora ela possa ter alguns resquícios de verdade, ela não encontra sustentação no seu todo. Portanto, não pode ser considerada. Algum figiano não nasceu em uma ilha, também está errado, porque todos os figianos nasceram em uma ilha. Então, já está fora. Algum brasileiro é nascido em uma ilha? Pessoal, pode ser que tenha diversos brasileiros que nasceram em uma ilha. Pode ser? Pode. Mas o texto diz isso. Nós não encontramos em nenhuma premissa que diz que brasileiro nasceu em uma ilha. Aqui diz somente que nenhum brasileiro é figiano, ou seja, que nasceu nas ilhas Fiji. Mas aqui não está falando só disso, está falando de um todo. Né? Algum brasileiro é nascido em uma ilha? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Lembram da dúvida? Na dúvida, o argumento não é válido, ok? Nenhum brasileiro nasceu em uma ilha? A mesma coisa. Eu não posso dizer nem que nasceu e nem que nasceu, que não nasceu. Por quê? Porque não tem nenhuma afirmativa que garante isso. É algo que pode ser verdadeiro ou não, mas não encontra sustentação, porque eu não tenho esta afirmativa. Portanto, não pode ser considerado. E aí, a argumentação correta, alguém nascido em uma ilha não é brasileiro. Ah, peraí, vamos entender. Alguém nascido em uma ilha. Alguém. Quem é esse alguém? Nascido em uma ilha. Se todos os figianos nasceram em uma ilha, então esses figianos que nasceram numa ilha, com certeza não são brasileiros. Então isso aqui encontra sustentação. Porque existe, o texto deixou claro, que tem pessoas que nasceram em ilha, que são os figianos. Isso ele diz, e quem é figiano não é brasileiro. Então alguém nascido em uma ilha não será brasileiro? Sim. Quem, por exemplo? Os figianos. Pode ter outros? Podem. Mas os figianos é certeza, porque o texto disse isso. Então, resposta correta, letra I. Vamos fazer mais uma para a gente fechar essa bateria? Assumindo que as premissas dos argumentos a seguir são verdadeiras, analisem os itens quanto à sua validade ou não. Primeiro item aqui, ó. Aqui tem um conjunto de premissas e uma conclusão em cada um desses itens. Primeiro item, toda criança é estudante. Existe estudante que joga futebol. Logo, toda criança joga futebol. Item 2. Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esporte. Se Bruna pratica esporte, logo Bruna não é professora? 3. Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. André é um jornalista. Portanto, André não apresenta um telejornal à noite? Quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar que, aí aqui as alternativas, mais uma vez, dá aquela super pausa e tenta resolver. Beleza, conseguiram aí? Vamos ver? Pessoal, a resposta correta dessa questão aqui é a letra D, tá? Vou até marcá-la aqui, tá? Ah, professor, por que a letra D? Vamos lá agora julgar uma por uma aqui. O que nós temos? Primeiro item 1, ó. Toda criança é estudante. Ou seja, se é criança, é estudante. Toda. Lembram? Nós estudamos isso nos quantificadores. Existe estudante que joga futebol. O que é existe? Existe algum, pelo menos um, ou seja, pelo menos um estudante joga futebol. Pelo menos um. Logo, toda criança joga futebol. Faz sentido isso? Ele diz que toda criança é estudante. Não que toda criança joga futebol. Toda criança é estudante. E algum, ou existe um, ou pelo menos um estudante joga. Então eu não posso dizer que toda criança joga futebol. Isso aqui é um argumento inválido, ok? Inválido. Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esporte. Se então é uma condicional, uma coisa condiciona a outra. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira, né? Então, se ela for falsa, sendo a primeira falsa,
a segunda sendo falsa, lembram, Vera Fischer? Não faz sentido, tá? Então, se Bruna é professora, considerando que ela seja professora, então ela não pratica esporte, vai ser verdadeiro. Beleza, tá? Bruna pratica esporte. Bruna não pratica esporte aqui, ó, tá? Ele está dizendo que ela não pratica. Agora, se ela pratica, ela não é professora? Então, Bruna não é professora? Faz sentido? Sim. Por quê? Ele diz que ela é professora se ela não praticar. Portanto, ela pratica, então ela não é professora? Não é professora, porque a condição para ser professora é ela não praticar esporte. Essa é a condição, nós estamos falando de uma condicional, sim, então. Então, não praticar esporte é a condição necessária e suficiente para ela ser professora, tá? Como ela pratica, então ela não pode ser professora. Faz sentido, esse argumento ele é válido, ok? Beleza. Vamos para o terceiro. Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. André é um jornalista, portanto, André apresenta um telejornal à noite. Bom, se todo jornalista apresenta um telejornal à noite e André é jornalista, então André apresenta um telejornal à noite. Faz sentido, encontra sustentação, argumento válido. Portanto, eu tenho o primeiro é inválido, o segundo é válido e o terceiro é válido. Vamos lá. Na letra A ele diz que o primeiro é válido, tá? Errado isso aqui, tá furado. O primeiro é inválido. Ele diz que o segundo argumento não válido, ou seja, não é válido. E na verdade ele é válido. Então está fora a letra B. A letra C diz que o terceiro é não válido, ou seja, inválido. Está errado, ele é válido também. O quarto é a resposta correta e vamos ver por que o quinto não é. Porque ele diz que o segundo é não válido e o segundo é válido, tá? Aqui ele fala que só o terceiro é válido. Então, por isso não é a letra E, resposta correta, a letra D. O primeiro é não válido e o segundo é válido. Professor, mas o terceiro é também. Tudo bem que ele seja. Só que dentre as alternativas, a que é coerente com o que está sendo proposto aqui é somente a letra D. A E, a B e a C não retratam a verdade por completo. Então, a resposta correta, a letra D, de Deus, né? De detonar no dia da prova. Beleza, galera? E é isso. Chegamos ao fim aí. Quero dizer para vocês que foi um prazer ter estado aqui. Espero que esse assunto contribua muito mesmo com o seu aprendizado. Mas não paramos por aqui, tá? Agora, na sequência, eu vou enviar para vocês ali uma bateria de exercícios sobre esse assunto, tá? E aí vocês vão treinar e depois a gente vai fazer a resolução deles. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.